Olá, speakers da linguagem dos negócios. Sejam bem-vindos a mais um conteúdo. Nesse vídeo, eu vou explicar a importância de investir em ativos. Vem comigo! Antes do nosso papo começar, não esquece de curtir e comentar esse vídeo. A sua ajuda vai fazer com que esse vídeo chegue a muitas pessoas que precisam aprender sobre educação financeira. Me ajude e compartilhe. Para entender sobre ativos, é preciso primeiro entender um pouquinho sobre a história da ciência que os estudam, a contabilidade. A origem da contabilidade está ligada à necessidade de registro dos patrimônios das famílias na era antiga. Patrimônio esse representado à época pelos rebanhos, grãos e outros bens apenas nos seus aspectos quantitativos. Ainda não se falava em valores monetários nessa época. À medida que o homem começava a possuir maior quantidade de bens, o que a contabilidade veio depois chamar de ativos, aumentava a preocupação em saber quanto poderiam render e qual a forma mais simples de aumentar as suas posses. Foi o pensamento sobre o futuro que levou o homem aos primeiros registros contábeis para que pudesse conhecer as suas reais possibilidades de uso, de consumo, de produção, de rendimento, etc. Note que, já nessa época, o homem já entendia que acumular bens, ou seja, acumular ativos, era a forma de construir riqueza. Esse conceito é tão antigo que até os relatos bíblicos contam histórias de acumulação de ativos e, indiretamente, confirmam o uso da contabilidade no registro e no controle dos ativos naquele tempo. O livro de Gênesis, por exemplo, conta que no tempo de José no Egito, houve tal acumulação de bens que chegaram até perder a conta do total de bens que haviam acumulado durante os 7 anos de fartura e bonança. O livro de Jó conta que houve um homem muito rico, de nome Jó, cujo patrimônio foi detalhadamente inventariado e registrado e que, depois de perder tudo, ele recupera os bens e toda a sua riqueza. Em uma de suas parábolas, o próprio Jesus relata a história de um devedor que foi perdoado de sua dívida registrada. Mas registrada onde? A única ciência que aborda sobre registros de transações é a contabilidade. Mas a contabilidade se tornou mais relevante a partir da obra do Frei Luca Pacioli, professor do famosíssimo Leonardo da Vinci, que viveu na Toscana no século XV. Ele escreveu Tractatus de Computis et Scripturis, Contabilidade por Partidas Dobradas, publicado em 1494, enfatizando que a teoria contábil do débito e do crédito corresponde à teoria dos números positivos e negativos. A obra de Pacioli não só sistematizou a contabilidade, como também abriu caminho para uma linguagem que seria utilizada em todos os negócios de forma universal. E essa contabilidade, relatada na obra de Pacioli, é a ciência que estuda e registra os ativos, tema central desse vídeo. No mundo atual, tanto as empresas como as pessoas físicas bem-sucedidas maximizam seus resultados através de uma única e principal ação: elas investem em ativos. O conceito de ativo mudou muito desde a publicação da obra de Pacioli e pode ser considerado, pelo menos no meu ponto de vista, um dos mais transformadores da história da humanidade. Não é tão fácil entender sobre eles, mas aqueles que entendem e compreendem sobre o seu poder transformador serão sempre bem-sucedidos financeiramente na vida. Se você assistiu o vídeo onde falei sobre o balanço patrimonial, vai lembrar que as empresas captam recursos de seus acionistas ou de terceiros e aplicam em ativos. Não é isso que acontece? Pois é, isso fazem as empresas e também grandes bilionários e milionários. Adquirir ativos é, sem sombra de dúvidas, a forma mais eficiente e inteligente de acumular riqueza. Investir em ativos é a forma de colocar o dinheiro para trabalhar para você. Quem não quer ver o dinheiro trabalhando em seu favor? Pois é, se você deseja muito isso, precisa começar a investir em ativos. Mas o que são ativos, Edson? Antes de falar sobre o conceito de ativo, eu vou quebrar aqui uma falácia muito famosa e absurdamente replicada por muitos educadores financeiros mundo afora.
Você certamente já deve ter ouvido a seguinte frase: ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, assim como passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Esse conceito de ativo e passivo nasceu do famoso livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. A obra de Robert Kiyosaki é fantástica e ele ensina esse conceito simplista em seu livro como forma de educar as pessoas mais leigas em finanças sobre a importância de investir em ativos. Ele teve muito sucesso com essa estratégia e acredito que, com essa simplicidade de conceito, ele conseguiu ajudar muita gente. Agora chegou a hora de você evoluir como investidor e aprimorar esse conceito. Afinal, você já está bem crescidinho. Fazendo uma analogia simples, revelar o conceito de ativo a você vai causar o mesmo impacto que talvez tenha te causado quando você ouviu sobre o descobrimento do Brasil no ensino fundamental. Lembra que a sua professora de primário te ensinou sobre o descobrimento do Brasil? Naquele tempo, considerando que você era criança e não tinha maturidade para entender algumas coisas, você deve ter ouvido dela que os navegadores portugueses saíram de Portugal com destino às Índias e por um grande acaso acabaram descobrindo o Brasil. Mais tarde, no final do ensino fundamental, uma professora especialista em história lhe contou toda a verdade sobre o descobrimento do Brasil e você provavelmente ficou surpreso em saber de que nada daquilo foi por acaso. Então se prepare! Agora que você tem mais maturidade sobre investimentos, chegou a hora de você saber a verdade sobre o conceito de ativos. Limitar o conceito de ativo a somente aquilo que coloca dinheiro no seu bolso é um pecado gigantesco que estamos cometendo. Existem inúmeros tipos e variedades de ativos, e alguns inclusive sequer colocam dinheiro no seu bolso, são puramente destinados ao uso. Os adeptos desse conceito simplista ainda afirmam que, ao comprar um carro ou um imóvel, você não está na verdade investindo em um ativo, mas sim em um passivo. Achar que um veículo ou um imóvel são passivos e não ativos é de uma infelicidade tão grande que me faltam palavras para descrever essa barbaridade. Enfim, quem acredita fielmente nesse conceito apresentado por Robert Kiyosaki, com certeza nunca leu um balanço patrimonial de uma companhia aberta. Essas pessoas também provavelmente nunca leram por completo nenhum livro de Warren Buffett, Charles Munger, Benjamin Graham ou Howard Marks. Investidores esses que dão muito valor à leitura das demonstrações financeiras e entendem como ninguém sobre ativos. Veículos ou edifícios são apresentados em um balanço patrimonial como ativos, pois realmente são ativos. Se você ainda acredita que eles são passivos porque eles geram custos tais como IPVA, IPTU, custos de manutenção, etc., então deixa eu quebrar essa objeção aqui. Ativos não geram somente retornos e resultados, eles também geram custos, ou seja, ativos têm custo. Alguns no momento de sua aquisição, alguns durante o período em que você o mantém e outros no momento de sua venda. Anotou aí? Vou repetir para você nunca mais esquecer. Todo ativo tem custo. Por exemplo, quando você investe em ações, você não paga comissão à corretora? Quando você investe em fundos, não paga taxa de administração e em alguns casos também taxa de performance? Na venda ou a realização de todo ativo, você não paga imposto? Pois então, todos têm custo. A questão para a discussão é que uns têm custo superior a outros e o custo para comprar, manter ou vender o ativo vai depender da sua natureza e da sua característica. Eu tenho certeza que quando você entender realmente o conceito de ativo, tudo vai ficar mais claro. Mas caso você ainda fique com dúvida ou discorde, escreve nos comentários que eu faço um novo vídeo detalhando mais esse conceito e te provando por A mais B que veículos e imóveis são ativos. Faço isso com frequência nas minhas aulas e terei o prazer de demonstrar aqui para você também. Voltando ao tema principal do vídeo, a ciência contábil é a ciência que estuda os ativos e é ela que define o seu conceito. Qualquer outra ciência que fala sobre ativos o empresta da contabilidade. Enfim, segundo a contabilidade, ativos são recursos econômicos controlados pela empresa ou pela pessoa física, se for o caso, como resultado de eventos passados e que têm o potencial de produzir benefícios econômicos futuros aos seus investidores. Em outras palavras, é um recurso econômico que eu controlo e que vai me gerar um benefício, seja esse benefício um retorno financeiro, econômico ou até mesmo a redução de um gasto ou de uma obrigação. Então, para definir se um item é um ativo ou não, eu preciso sempre me lembrar de 3 pilares importantes. Para ser um ativo, eu preciso ter controle sobre ele.
ele precisa ser originário de um evento passado e ele precisa me gerar um benefício futuro. Esses 3 itens precisam estar presentes para dizermos que estamos diante ou não de um ativo. Ter controle significa ter o poder de fazer o que bem desejamos com ele. Nesse contexto, empresas possuem ativos para o seu uso, para a venda, para manter por longo prazo ou até a data do vencimento, para a troca por outros ativos, mantidos para reduzir passivos, para gerar renda, entre outros. Note que os ativos são mantidos para propósitos diferentes, mas tudo isso alinhado com a estratégia de investimento da empresa. A alocação nos diferentes tipos de ativos se dá conforme o plano estratégico de negócio da empresa. E se no plano há a intenção de que o dinheiro seja investido parte em ativos que geram renda e a outra parte em ativos de uso, assim será feito. Como eu disse, ter controle sobre o ativo significa a habilidade de poder fazer o que quiser com ele. Por exemplo, o dinheiro que a empresa tem disponível em caixa, ela pode utilizar para o que ela literalmente quiser, para consumo, para comprar outros ativos, para pagamento de passivos, etc. O contas a receber de clientes, ela pode manter e aguardar o recebimento na data do seu vencimento ou até mesmo ela pode decidir vendê-lo descontando o recebível em um banco. Os estoques podem ser vendidos para gerar caixa, podem ser mantidos de forma estratégica para atender demandas específicas ou podem até mesmo ser consumidos para suprir necessidades internas. Os ativos fixos podem ser utilizados para a manutenção das atividades da empresa, utilizados para gerar receita ou até mesmo, por decisão da administração da empresa, ser destinados à venda. Perceba, o que eu quero demonstrar com esses exemplos é que a empresa tem o controle sobre eles e pode fazer o que bem entender com esses ativos. Agora, sabe o que tudo isso tem em comum? Para que sejam apresentados como ativos no balanço das empresas, todos eles já ocorreram, ou seja, foram todos originados de um evento passado. O dinheiro que está no caixa da empresa já veio dos investidores ou das vendas. Os valores em aberto no contas a receber foram originados de uma venda que já ocorreu e os itens que estão no estoque já foram comprados. Agora, imagine que uma empresa celebrou um contrato para a compra de um estoque em uma data futura. Esse estoque celebrado nesse contrato é um ativo? Não, não é um ativo, porque o evento da compra ainda não aconteceu. Apesar do contrato ter sido assinado, o estoque ainda não deu entrada na empresa e sequer foi paga sua aquisição. Assim, esse evento ainda vai acontecer no futuro e não é um fruto de um evento passado. Por último, para ser um ativo, o item precisa gerar benefícios futuros. A lógica é muito simples, basta você perguntar: ter esse item vai gerar algum benefício para a empresa? Gerar benefícios futuros significa gerar riqueza, satisfazer necessidades das mais diversas, significa representar uma reserva de valor, entre muitos outros. Para ficar mais claro para você, deixa eu dar alguns exemplos de ativos que são comumente apresentados nos balanços das empresas e os benefícios que elas esperam em investir neles. Aplicações financeiras que incluem investimentos em CDB, fundos de investimentos, letras do tesouro, entre outros, são mantidos pela empresa com a intenção de gerar renda ou, em algumas ocasiões, apenas dar segurança, pois, a depender da estratégia da empresa, podem funcionar como uma espécie de reserva de emergência. Sim, empresas também possuem reserva de emergência. Fica aí a dica. Quais os benefícios esperados? Retorno através dos rendimentos das aplicações e, em casos de mantidos como reserva de emergência, funcionam como uma espécie de segurança para a manutenção do capital de giro. Ativos de giro, tais como contas a receber de clientes e os estoques, são mantidos pelas empresas com a intenção de gerar receita, gerar renda e, consequentemente, gerar caixa. Sobre os benefícios esperados, entenda que esse é praticamente o coração de toda a empresa e geralmente representa a materialização de seu objeto social. Empresas investem em estoques e procuram vendê-los aos seus clientes à vista ou a prazo com uma certa margem, objetivando ter o máximo de retorno sobre essas vendas. Impostos a recuperar são mantidos pelas empresas com a intenção de reduzir passivos de impostos. Como dificilmente nosso governo restitui impostos em dinheiro, o benefício proporcionado por esse ativo será a redução dos passivos de impostos, ou seja, das obrigações com os impostos. Ativos fixos são mantidos pelas empresas com a intenção de uso.
Em suma, representam ativos tangíveis empregados na produção e manutenção das atividades da empresa. Em outras palavras, espera-se que esses ativos contribuam para a geração de receita e também de caixa, como por exemplo, as máquinas e equipamentos utilizadas na produção. Essas máquinas não vão gerar um retorno financeiro diretamente, mas vão ajudar a produzir produtos que serão revertidos em receita e, subsequentemente, em caixa. É aqui nesse grupo de ativos que estão também classificados os veículos e os imóveis adquiridos pelas empresas. Veja, eles são ativos destinados a uso. Enfim, são ativos. Esses são apenas alguns exemplos para que você possa entender o conceito de benefícios futuros que os ativos podem proporcionar. Pois bem, conseguiu entender o que são ativos? Eu espero que os conceitos que apresentei aqui tenham sido proveitosos para você. Por fim, quero afirmar mais uma vez algo muito importante. Quer crescer e prosperar financeiramente, seja na pessoa física ou no seu negócio, você precisa investir em ativos, pois são eles os responsáveis por gerar riqueza. Um grande abraço e até o próximo vídeo.